Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha gente! Bom dia a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Bom dia! Minha gente, estamos no ar com mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em administração, beleza? A disciplina é Economia e Mercados. Estou aqui diretamente do Estúdio 5. A Yara é minha diretora de imagens. A Fátima é a minha profa assistente. E nós vamos juntos aqui em mais uma aula neste dia. Hoje são 3 de outubro do ano de 2022. Bacana, minha gente, tudo bem? Câmbio, câmbio. Vamos aqui adiante a nossa cartelinha aqui, vamos lá. Microeconomia e estruturas de mercado, esse aqui vai ser o nosso objeto de estudo nesta aula de hoje. Só um minuto. Mas antes de começar com o nosso objeto de estudo, eu quero resgatar o conteúdo da aula passada para a gente seguir no nosso conteúdo, tá bom? Porque lembrando o Rubem Alves, ele vai dizer lá que aprendizado é tudo que fica, Yara, quando o esquecimento faz o seu serviço, né? O esquecimento vem e faz o serviço. O que a gente não esqueceu foi o que de fato a gente aprendeu. Então vamos lá. Olhem só, isso aqui é da atividade complementar que vocês ficaram de responder, né? Então vejam só. Primeira questão, a gente discutiu aqui sobre bens de consumo, qual é o papel desses bens de consumo na economia. Aí vejam, são destinados a atender ao atendimento direto das necessidades das pessoas. Os bens de consumo precisam ser úteis e capazes de resolver dores. Quando eu me refiro a dores, são problemas que as pessoas têm. Então, resolver dores, atender desejos, satisfazer desejos e atender necessidades. Tá bom? Das pessoas. Não precisam de nenhuma transformação para que sejam utilizados pelos consumidores. E aí, de acordo com a durabilidade, podem ser classificados como bens duráveis, né? Por exemplo, geladeiras, fogões, veículos, mas também podem ser bens de consumo não duráveis, como, por exemplo, bens de alimentação, em que eles se consomem naturalmente e de uma vez só. Quando o consumidor faz o seu uso. Então, isso são bens e serviços, beleza? Este é um primeiro ponto que eu queria resgatar com vocês. Um segundo, porque veja, a gente falou de bens de consumo, que atendem diretamente às necessidades das pessoas. Pode ser uma consulta médica, pode ser bens e serviços, né? Então, você pode ser uma aula ministrada, pode ser um produto mesmo em si, um celular, por exemplo. Mas aqui eu já trago na segunda questão um outro tipo de bem. É o conceito de bens de capital. E aqui são utilizados na fabricação de outros bens, aumentando a eficiência do trabalho humano. Entretanto, eles não se desgastam totalmente no processo produtivo. Máquinas, equipamentos, instalações, edifícios, computadores, estradas, tudo que é usado para produzir outras coisas. Como eles não se desgastam totalmente no processo, estes bens de capital, eles sofrem um processo de depreciação. Ok? Depreciação. Eles vão perdendo valor ao longo do tempo. Por exemplo, toda vez que você compra, a pessoa que vai comprar um carro, o carro vai perdendo valor ao longo do tempo com o seu uso.
Sacam? Tem carros e marcas que perdem menos valor do que outras, por exemplo. Uma máquina, um equipamento da mesma forma, ok? Isso são os considerados bens de capital. Eles são usados nas atividades produtivas. Eles representam ampliação da capacidade produtiva. Pode acontecer, inclusive, esse aumento da eficiência do trabalho humano ou até a sua substituição. Tem máquinas e equipamentos que, usados no processo produtivo, eles substituem o trabalho humano. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. É, uma empilhadeira. Bora imaginar que a gente esteja trabalhando num grande supermercado. Nós temos, pode ser que as pessoas estejam 8 funcionários carregando mercadorias de um lado para o outro. Aí, se a empresa compra uma empilhadeira, basta um motorista, um operador daquela empilhadeira. E ali ele já pode estar substituindo o trabalho de 8 pessoas ao mesmo tempo. Sacam? Acontece isso. E a empilhadeira, ao longo do tempo, ela também vai sofrendo aí a sua depreciação, ela vai exigir manutenção e tudo mais. Bacana, tudo bem? Bens de capital. Vamos à terceira questão. Vamos aqui. Qual é o papel comum da tecnologia em todos os setores da economia? Eleva a produtividade do trabalho na execução de tarefas. Deixa eu dar um exemplo bem objetivo aqui, meus caros futuros técnicos em administração. Para fazer, por exemplo, cálculos financeiros, a gente pode até fazer, né, de cabeça, ou fazer, vamos dizer assim, o trabalho braçal. Mas percebam que a partir do momento em que você usa uma calculadora HP, que tem no seu software a capacidade de fazer cálculos com mais precisão e mais velocidade, a gente ganha produtividade na execução dessa tarefa. E isso eu estou falando de uma calculadora, da HP. Mas são softwares de gestão de estoque, softwares de gestão de fluxo de caixa. A gente pode estar falando, né, todas essas aplicações tecnológicas, e a gente está caminhando para aplicações tecnológicas cada vez mais ousadas. Você vai ter carros autônomos que vão transportar pessoas sem motorista físico, né? Nós temos, olha aqui, nós temos uma câmera digital, uma câmerazinha aqui, nem sei se chama digital, Yara. Mas a gente tem uma câmera aqui no estúdio em que a Yara pode estar movimentando ela aqui, né? O controle remoto, né? Ela ajusta o foco, ela pode ir para um lado, pode ir para... Não sei se essa aqui faz. Mas tinha umas que faziam, né? Tem lá embaixo. Nos outros estúdios tem câmeras em que o diretor de imagens ele opera ela remotamente, ela vai para um lado, vai para o outro, para cima, para baixo, né? E isso eleva a produtividade na execução de tarefas. Aí eu estou pontuando aqui, dando alguns exemplos, mas eles vão para muito além. Então a tecnologia tem isso. Ela eleva a produtividade de várias tarefas. E acaba exigindo maior preparação dos funcionários para operar, porque bens de tecnologia elas têm um valor mais agregado, ela tem um conhecimento mais agregado. Ela pode, inclusive, substituir parte dos funcionários no processo produtivo. Se a gente for pensar aqui na tecnologia usada na produção de grãos, uma fazenda pega 5, 10 mil hectares e ela produz toneladas de grãos, mas se você for olhar, a quantidade de trabalhadores lá é muito reduzida, entendem? Com poucas pessoas operando máquinas, é possível você conseguir ter uma elevada produtividade do trabalho numa fazenda produzindo grãos. É uma colheitadeira guiada via satélite, por exemplo, né? Tudo isso substitui a mão de obra dentro do processo produtivo.
Ok? Tudo bem, minha gente? Por isso, meus caros futuros técnicos em administração, uma das mais importantes pegadas no mercado de trabalho é a gente estar se apropriando do manejo das tecnologias, óbvio, das tecnologias que têm a ver com o nosso trabalho. Quanto mais a gente aprende a manejar, mais a gente se insere de forma estratégica e reduz, né, o risco, a possibilidade de ser substituído por alguma solução de tecnologia da informação. Bacana, tudo bem? Beleza? Vamos adiante aqui. Deixa eu passar aqui. Muito bem. Fechada aqui a resolução das questões da atividade complementar. Estamos aqui no nosso roteiro de aula. E aí, qual é o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje? Nós vamos nos deter aqui em microeconomia, que é o que nós estamos tratando desde a aula passada, e vamos falar mais especificamente de estruturas de mercado. Além disso, qual é o objetivo? O objetivo, meus caros futuros técnicos em administração, é reconhecer as estruturas de mercado, concorrência perfeita, monopólio, oligopólio, concorrência monopolista. Por quê? Porque futuramente no mercado de trabalho vocês estarão trabalhando em empresas que vão estar inseridas em algumas dessas estruturas de mercado. E é importante conhecê-las porque ela ajuda muito a gente a formular, a gente pensar as estratégias do ponto de vista de gestão, se a gente sabe onde é que a empresa se encaixa. Eu tenho aqui também, e teoria prática, vocês têm atividades complementares com questões para resolverem sobre o conteúdo, para vocês fazerem como complementação da nossa carga horária, tá bom? Vamos adiante, minha gente. Eu sou o professor Fernando Galvão e nós temos aula hoje e aula amanhã, né, de economia e mercados. Vamos lá. Estruturas de mercado. A concorrência de mercado nada mais é do que a busca por oferecer produtos e serviços aos clientes. Isso aqui é como o mercado opera. E isso, minha gente, inclusive, é da era primitiva, quando as pessoas ainda se organizavam na forma de tribos primitivas. Você já tinha um mercado. Vamos imaginar, eu e a Yara, índios da mesma tribo, né? Olha só a Yara. Aí a Yara fazia artesanato. E eu, oi? Não é? E eu trabalhava, vamos imaginar, na roça, produção agrícola. Aí o que é que acontece? Eu produziria, sei lá, arroz, feijão, alguma coisa parecida. E eu precisava de jarros de barro que a Yara fizesse, né? Para quê? Para armazenar a quantidade de arroz que eu fosse produzir, para guardar. Eu usava os jarros da Yara para guardar. Eu precisava de jarro dela. Ao tempo que a Yara só fazia artesanato. Então ela precisava de alimentos. Aí haveria uma troca, aí a gente chama inclusive de escambo, de uma troca direta. Eu passava quantidade de produção agrícola para a Yara e a Yara me dava jarros de barro. O jarro de barro eu usava para guardar arroz ou feijão e os alimentos a Yara já usava para se alimentar. Percebam que essa coisa de mercado ou de trocas comerciais, elas são ainda da era primitiva. E eu estou falando de escambo assim, nem tem moeda ainda nesse período. Não tinha uma moeda regulando esse negócio entre mim e a Yara, entendem? Eram as trocas diretas para satisfazer a necessidades. Entendem? Então, é óbvio que ao longo do tempo esse mercado ele foi se aperfeiçoando, ele foi se transformando. Houve a introdução da moeda nesse contexto, tipos diferentes de moedas, o próprio arroz já foi usado como moeda,
O gado, tiras de couro foram usadas como moeda, os metais preciosos. Hoje a gente caminha para uma economia girando em torno de moedas que nem tem forma física, né? Que são imateriais, né? Você faz pagamentos via débito, são só valores creditados. A gente tem as criptomoedas rolando aí no mercado, por exemplo. A coisa ela está se desenvolvendo muito rapidamente. Ok? Mas o mercado é isso, é o encontro entre diferentes necessidades. Ok? Mas voltando aqui para o slide, vejam só. Quando um negócio entra nesse jogo, né, quando um negócio entra nesse jogo interessado em competir, faz o possível para ser escolhido pelo consumidor, que deseja ter suas necessidades atendidas. Por exemplo, nós vamos ter aqui disputas de mercado, disputas para atender as necessidades das pessoas. As pessoas querem se alimentar, beleza. Então, nós vamos ter vários negócios entrando nesse mercado, querendo competir pela atenção desse consumidor. Né? E aí vão ter diferentes tipos de investimento. Pode ser um sushi bar, comida japonesa, você pode botar uma lanchonete, você pode abrir um restaurante, aí tem pizzaria. Aí vamos ter diferentes jogadores nesse mercado, oferecendo variedades e competindo pela atenção dos consumidores e dos clientes. Okay? Essa é a pegada, e por mercado, entendam, como uma estrutura que permite essa aproximação entre quem compra e quem vende. E o mercado, minha gente, ele não precisa ser necessariamente físico. Não é? Hoje em dia, vários negócios ocorrem através de plataformas digitais. Então, você pela internet entra em contato com uma marca, não sei, de repente seja pelo WhatsApp, né, ou pelo Instagram, ou mesmo pelo site. Você entra em contato, faz um pedido e ali o negócio já despacha e já manda entregar para você em casa, delivery, por exemplo. Tá bom? Então, vejam como essa coisa ela é dinâmica, não é? Então, os mercados operam não necessariamente presenciais, podem ser só digitais, podem ser só presenciais ou podem ser híbridos, né? Ou seja, você tem um percentual de operação presencial e a outra digital. Pode acontecer também. Bacana? Muito bem. Então, vamos adiante aqui. Estamos falando sobre estruturas de mercado. O mercado é todo bem, o mercado de um bem ele é formado pela oferta de todos os produtores. Só um minuto. De todos os produtores, e todos os consumidores que estão dispostos a adquirir. Não fez muito contraste aqui, deixa eu trocar aqui essa cor. Botar aqui o roxinho. Ué, por que é que não foi pro roxinho? Agora foi. O mercado de um bem é formado pela oferta de todos os produtores, por todos os consumidores que estão dispostos a adquiri-lo. Deixa eu dar um exemplo. O mercado de vacinas contra o Covid. Ele reúne todos os laboratórios que produziram vacinas contra o Covid, de todas as pessoas que consumiram essas vacinas de Covid. Sacam? Mercado da construção civil. São todas as construtoras que constroem, que executam projetos de construção civil, quem sabe imobiliários, e todas as pessoas que estão comprando, né? Apartamentos, casas e por aí vai. Sacam? O mercado é isso. Eu já falei para vocês aqui em outro momento, tem mercados que não operam na legalidade. Então a gente vai ver o tráfico de animais. A reunião de todo mundo que vende animais ilegalmente e quem compra. Então nós temos também aí um mercado de animais silvestres, por exemplo, mas quem for pego vai preso. Mas este mercado ele existe. Então é isso. De produtos de higiene e limpeza, por exemplo. O mercado de higiene de mercado de limpeza e higiene,
ele expandiu muito com o Covid, né? Com a pandemia. E essa necessidade das pessoas estarem higienizando as mãos, higienizando, por exemplo, os equipamentos que elas manejam. E, e nesse sentido, houve uma grande demanda, né? Uma grande procura por produtos de higiene e limpeza. Aumentou, né, o número de pessoas demandando isso e o número de empresas vendendo também esse tipo de produto, por exemplo. Ok? Minha gente, destaquei em amarelo aí as características do mercado para cada produto. Vai variar de país para país, de região para região. E essas informações são fundamentais para a atuação das empresas. Varia demais. Tem produtos que eles são muito usados numa determinada região, em outra não, ele é completamente desconhecido. Isso vai variar muito, tem questões culturais, tem questões econômicas, inclusive, né, financeiras, que vão fazer com que isso aconteça, beleza? O tamanho do mercado depende do número de consumidores e da renda desses consumidores também. Você vai ter mercados maiores ou menores. Por exemplo, a China, por que ela é tão relevante globalmente? Porque a China tem mais de 1 bilhão de habitantes. Já pensou? Todas as empresas gostariam de atender o mercado chinês. Já pensou a Coca-Cola vendendo uma Coca-Cola para cada habitante chinês? Né? É um enorme mercado, é um faturamento muito grande, extremamente atrativo. O Brasil não tem 1 bilhão de habitantes, mas o Brasil, com seus 213 milhões de habitantes, é muita gente. Comparado com outros países, temos também um grande mercado do ponto de vista de população. O que fragiliza o nosso mercado é a baixa renda. A baixa renda reduz o potencial de consumo das pessoas. Mas na medida em que a gente consegue incrementar e potencializar essa renda, a gente pode se tornar um mercado de consumo forte, atrativo, e aí a gente vai ter empresas querendo vir para cá, investir suas instalações aqui, produzir aqui para atender a este grande mercado consumidor. Tem um artigo de uns gurus da administração americana, inclusive eles eram o Leonard Berry e o outro é o C.K. Prahalad. Esse outro ele é até indiano, mas a carreira dele ele fez nos Estados Unidos. Esses caras escreveram um artigo muito interessante e lá ele falava que o título do artigo era Meus caros futuros técnicos em administração. Ele dizia que o pote de ouro está na base da pirâmide. Então eles alertavam para as empresas que cada vez mais precisassem criar soluções, produtos ou serviços voltados para a base da pirâmide, para as populações, não é, que estão ali com níveis mais baixos de renda, porque são mercados que podem gerar grandes faturamentos para as marcas, para as empresas, diziam esses dois estudiosos da administração. Tá bom, beleza? Então, aí você vai ver, de repente você vai ter uma editora, ela lança livros, mas ela pode, no mesmo produto, fazer em formatos diferentes. Pode ser um livro com edição em brochura, páginas bonitas, tipo aquela página de revista, colorido, aquele, né, capa dura, alta qualidade e tudo mais, cheio de recurso gráfico e tal. Mas também pode pegar o mesmo livro, a editora, e faz num mais basicão, né? Preto e branco, quem sabe num tamanho menor, sem figuras, sem gráficos, a página comum, sem ser aquele material de revista. Pode fazer o mesmo conteúdo num formato mais simples, a um preço mais baixo para uma fração da sociedade que não está ou que não tem renda o suficiente para gastar com um livro no formato mais caro, entendem? Então existem muitas possibilidades nesse sentido, ok?
Muito bem, vamos indo adiante aqui. É lógico, claro, pensar que o mercado norte-americano ele é bem maior do que o mercado uruguaio, né? Exatamente pelo perfil, pelo tamanho, pelo número de consumidores e pela renda desses consumidores. Ok? Vamos adiante. Agora também tem uma pegada aí, que é tem empresas que se voltam cada vez mais para nichos mais específicos. Ele não quer nem atender ao mercado de consumo de massa. Às vezes quer encontrar ali um nicho muito específico para atender pouca gente e assim cobrar até um pouco mais caro, porque essas pessoas não vão encontrar essa solução, esse produto ou serviço em qualquer lugar. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo de nicho aqui. Se você tem o mercado de vestuário, moda, né? É um grande mercado. Aí vamos nichar ele, moda feminina, já deu uma especializada. Ainda assim está muito amplo. Moda feminina para cadeirantes, mulheres cadeirantes, produzir roupa para mulheres, não é, que são cadeirantes, pessoas com deficiência. Olha o tamanho do nicho. Olha, eu estou saindo de um nicho saindo de um mercado de massa para ir para um nicho, produzir somente roupas para este segmento, esse nicho de mercado. Olha como é mais específico, entendem? Então, é essa pegada. Hoje, cada vez mais, algumas marcas elas operam assim, né? Olhando para pontos mais específicos do mercado, tentam encontrar ali uma brecha e entram ali para satisfazer as necessidades que são extremamente... ou seja, que as pessoas não têm facilidade de encontrar soluções. Beleza? Tudo bem? Câmbio? Vamos adiante. Deixa eu falar aqui, é igual a estrutura de mercado, na verdade, ela é igual a tipos de namoro. Tem namoro tem namoro que tem namoro que é comportado, né? A gente brinca muito. Eu tinha um colega meu que ele só namorava lá, ele na cadeira, aqui a namorada dele na outra cadeira e na sala com os irmãos, a mãe e o pai. Tem namoro que é assim. Já tem namoro que é escondido. Não é outro tipo de namoro. Já tem outros tipos de namoro, né? São os mais variados. Então, do jeito que existem namoros diferentes, tem namoro que tem namoro que, aliás, tem mercado que também é diferente, né? São diferentes tipos de encontro entre quem compra e quem vende, né? Entendem? Então nós temos essas pegadas aqui diferentes. Do jeito que tem tipos de namoro diferentes, existem tipos de mercados diferentes, que são encontros diferentes. Vejam só, o primeiro tipo de mercado que eu quero destacar aqui para vocês é a concorrência perfeita. Pode ampliar o slide aí, Yara. Concorrência pura ou perfeita. Esta aqui, a gente até já fez reflexões sobre ela na aula passada. A gente falou, estava mostrando para vocês o ceteris paribus da microeconomia, quando tudo mais permanecer constante. Ou seja, traduzindo isso, eu estava dando como exemplo para vocês o namorado perfeito. Ele não existe. Ele é uma construção ideal. A namorada perfeita é uma construção ideal. Ela não existe. É platônico isso. A concorrência perfeita é isso, né? Ela é uma construção ideal. Seria uma forma ideal de funcionamento do mercado. Existe aqui um grande número de empresas oferecendo o mesmo produto, ou seja, há uma forte concorrência aqui. Eu mostrei até uma imagem para vocês que se assemelha a uma concorrência perfeita, não chega a ser, que é o de uma feira onde se vendem produtos hortifruti.
porque lá eu tenho diferentes barracas e todo mundo vendendo o mesmo produto. A batata, o tomate, a cebola, o pimentão, o cheiro verde, a pimenta. Como existe um grande número de empresas e cada uma delas ela representa uma pequena parcela de mercado, ou seja, elas não conseguem influenciar no funcionamento deste mercado. Bora imaginar aqui que na feira eu vendo tomate, eu, a Yara e a Fátima. Mas bora imaginar que a nossa produção é muito pequena. Eu não tenho mais força de mercado que a Yara ou que a Fátima, certo? Eu não tenho capacidade de, bora imaginar, eu bote meu tomate muito mais barato do que o da Yara e o da Fátima. Eu não tenho esse poder de influenciar, porque as compras que a gente compra para revender, elas são pequenas, ou se a gente mesmo produz, mas a nossa produção é pequena. A gente não tem essa possibilidade de influenciar, um só não tem a capacidade de influenciar todo esse mercado, porque ele é composto por muitos pequenos produtores ou vendedores. É diferente quando a gente olha, por exemplo, no mercado de venda de combustível. Vejam, se eu tenho numa determinada cidade, aqui mesmo tem gente que tem 20 postos de gasolina, uma pessoa só. As compras desses 20 postos de gasolina junto aos fornecedores é num volume muito maior. Eles podem conseguir negociar preços muito mais, comprar mais barato, e eles podem até vender mais barato para o consumidor final. Poderiam fazer isso. Mas para quem tem um posto de combustível, as compras dele não são em tamanho volume, é menor. Tem menos poder de barganha. Então ele não tem capacidade, eu vou botar mais barato do que aquela rede de postos que tem 20 postos. Não dá para fazer assim. Agora, dá para o cara de 20 postos vender mais barato, botar o outro em dificuldades financeiras, o que só tem um posto, aí ele chega lá e diz assim, rapaz, me vende teu posto. Aí ele vai ter agora 21 postos. Essas são as regras, é assim que o mercado tende a funcionar. Se deixado livre, não é? A gente vem discutindo isso aqui, né, sobre liberdade de mercado. Quando o mercado é deixado livre, ele tende a se comportar assim, por isso que existe uma necessidade de regulação estatal, porque se fica todo um mercado na mão de um só grupo ou de poucos grandes grupos, os consumidores podem se prejudicar. Porque agora que eu tenho 21 postos, eu posso definir o preço que eu quiser. Inclusive, estou comprando mais barato do meu fornecedor, mas vendendo mais caro para os meus clientes, aumentando minha margem de lucro ao ponto de estar vendendo mais caro, os meus consumidores estarão em desvantagem aí. Se não é um mercado de concorrência, entendem? Pode ampliar o slide todo aí. Yara, simetria de informação existe na concorrência perfeita. Toda vez que vocês escutarem esse negócio de simetria de informação, de simetria, na verdade, ó. Simetria, ela corresponde a perfeita distribuição. Distribuição de alguma coisa. Ok? A perfeita distribuição de alguma coisa. Nesse caso, de informação. No mercado perfeito, todo mundo sabe o que é que está sendo vendido, em que quantidades e por quem. Então, se a Yara inventar de vender o tomate dela mais barato do que o meu, as pessoas vão saber. Elas vão deixar de comprar na Yara e vão comprar comigo. Entendem? Porque a informação ela gira, ela é fácil, tá todo mundo sabendo disso. Na concorrência perfeita seria assim. Isso acaba fortalecendo a concorrência. Ninguém vai vender mais caro se aproveitando do desconhecimento do cliente, do consumidor. Não. Ok? E também na concorrência perfeita, um outro elemento aqui é a livre entrada e saída de players, de jogadores desse mercado. Vai entrar mais gente. Né? Vocês estavam tendo aula aqui com o Assis, era? Aí o Assis chega e bota a banquinha dele de tomate também. E se ele quiser sair, ele também sai. Então, existe aqui uma livre entrada ou saída aí de players nesse mercado, na concorrência perfeita.
Opa, passei errado aqui, vamos adiante. Uma outra forma de encontro entre a demanda e a oferta, entre pessoas que compram e quem vendem, é o monopólio. O monopólio puro é quando apenas uma empresa oferece um bem para o qual não existem substitutos satisfatórios. Ok? Isso seria o monopólio. Uma só empresa operando no mercado e atendendo a todo um mercado consumidor. No monopólio, a gente vai ter barreiras à entrada de novos players, né? De novas empresas. Geralmente é só uma que domina este mercado. Essas barreiras à entrada de novos players podem ser por concessões governamentais. A empresa ganha uma concessão, né? Por exemplo, aqui em Teresina, você tem a Egea, né? Ela ganhou a concessão de abastecimento de água e saneamento em Teresina. Então, somente ela faz isso. Isso dá um poder de monopólio a esta empresa. Sacam? A concessão governamental. Então, essa é a pegada. Vamos imaginar que haja uma concessão de rodovias para um determinado grupo econômico. Então, feita aquela concessão, aquele grupo econômico ele tem um contrato com o governo e durante tantos anos somente ele terá o monopólio. Aí ele vai cobrar pedágios dentro daquela rodovia. Com a grana arrecadada, óbvio, ele vai retirar o seu lucro, mas a ideia é que ele reinvista também na manutenção das estradas, na sinalização, né, e monitoramento e tudo mais. Ok? Então essas são possibilidades, são contratos governamentais que garantem a certas empresas aí a possibilidade de estar explorando aquele mercado durante alguns anos, né? Muito bem. Isso dá forças, isso é uma barreira para a entrada de novos. Enquanto não vencer a concessão, só um irá operar naquele mercado. Diferentemente da concorrência perfeita, que é ideal, que não existe na prática, o que existe de fato, por exemplo, no monopólio, é a assimetria de informação. A assimetria, ela corresponde à má distribuição, né? Má distribuição da informação. O monopolista ele vai ter poder de mercado a ponto de que os consumidores não sabem exatamente o que está acontecendo. Por quanto quais são os custos do monopolista, se ele está comprando mais barato ou mais caro, eles não têm essa possibilidade. Então, isso constrói uma relação de desigualdade muito grande entre quem compra e quem vende. O monopolista pode, por vezes, estar ampliando suas margens de lucro e o consumidor não tem muito o que fazer a não ser comprar, porque só tem essa alternativa para ele. Ok, minha gente, tudo bem? Indo adiante, marcas e patentes também. Aqui é uma questão jurídica que protege aqui também, pode garantir o direito de monopólio a partir de uma marca, somente ela tem o direito de negociar aquele produto com aquela marca ali. Então, isso dá um poder de monopólio grande para eles. Ainda no monopólio, a estrutura de custos para produzir pode gerar um monopólio natural. É tão caro fazer um investimento naquela área que você não vai encontrar gente disposta a investir e competir. Então, é quase que um monopólio natural. Empresas de fornecimento de energia elétrica, por exemplo, companhias aéreas em pequenos países, é muito alta a operação, isso dificulta a entrada de novos concorrentes. Ao definir o preço que irá cobrar, a empresa acaba oferecendo quantidades inferiores ao que seria oferecido se tivessem mais empresas no mercado. Isso aqui muito reflete a assimetria de informação. E o lucro é alcançado com menos esforço no monopólio, né? Porque já acaba por existir aí pouca inovação tecnológica, pouca disputa de mercado. Uma outra estrutura é o oligopólio. Diferente do monopólio, o oligopólio são poucas, mas grandes empresas, né, atendendo a todo um mercado consumidor. Ok?
Geralmente essas poucas empresas dominam a maior parte do mercado e de forma que as ações de umas acabam afetando as outras. E aí elas combinam. Tem produtos similares, por exemplo, carros. Você tem carros disputando o mercado, né? São similares, de diferentes marcas. Continua a assimetria de informação. E aquelas poucas que dominam o mercado, acaba isso gerando barreiras para novas empresas entrarem e disputarem. Ainda no oligopólio, pode existir um cenário ainda competitivo, né? Eles podem cooperar, inclusive formar cartéis, que é combinar preços aqui para aumentar suas margens de lucro. Um exemplo de mercado oligopolista, a indústria farmacêutica dominada pela Novartis e pela Eurofarma, por exemplo. Na indústria automobilística eu tenho várias marcas de carro aqui, ok, mas são poucas diante de todo um mercado consumidor. Na indústria alimentícia, exemplos aqui, Nestlé, Sadia, né? De segmentos diferentes, mas que dominam o mercado. O oligopólio, eles podem formar cartel, eles reduzem a produção e aumentam preços. Também tem outro exemplo, é o trust. O trust é quando algumas empresas de monopólio perdem o poder individual, quando elas fazem fusão e resultam numa única empresa. Isso aqui também concentra muito o mercado. E uma outra forma também é a holding. A holding ela é caracterizada quando uma empresa maior é controladora de outras empresas menores. A gente chama de subsidiárias, que oferecem o mesmo produto no mercado. O objetivo é de serem um grupo empresarial de atividades mistas. O exemplo de holding, a Coca-Cola. Beleza? Minha gente, estou olhando pelo relógio agora, eu vou encerrando o nosso encontro por aqui, mas a gente volta e continua amanhã, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Tem questões aí complementares para vocês. Tchau, tchau.